crianças, bom dia! Bem-vinda a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Bianca Salomão e hoje nós iremos iniciar nosso segundo bimestre. Agora, após nossa avaliação, nós iremos iniciar o nosso caderno 2 de língua portuguesa. E nesse bimestre nós iremos estudar as unidades 5, 6, 7 e 8. Tudo bem? Então, hoje nós iremos dar início estudando a unidade 5. Eu espero que você goste da aula de hoje e me acompanhe que nós vamos iniciar nossa unidade lá na página 2. Bem, na quinta unidade, nós iremos ter como tema notícia em foco. Então, olha lá, notícia. Nós já saberemos que nós vamos estudar notícia nesta unidade. Quando a gente fala em notícia, o que vem na mente de vocês? O que vocês imaginam? Algo que aconteceu no momento, algo que está sendo contado. Então, o que você acha que as pessoas com o celular, a revista e o jornal na mão estão fazendo? Olha lá, elas estão tendo notícias sobre o que está acontecendo, seja pelo WhatsApp, pelo site, pelo YouTube. Então, assim, as expressões faciais das pessoas, quando a gente observa, elas expressam o quê? Um sentimento diante do que vem. Então, que outros suportes a gente consegue ler, consegue ter, né? Quando a gente fala em receber ou dar uma notícia, a gente fala em meios de comunicação. Então, isso pode ser o celular, pode ser a internet, o jornal. Tem vários tipos, vários meios que a notícia pode ser transmitida. Então, assim, notícia e mais notícia. Então, a gente vai aqui entender nessa unidade do que se trata, né? Quais as características? Bem, as notícias chegam até nós por meio de vários veículos de comunicação. O veículo de comunicação é aquele que permite a transmissão da mensagem. Como você e sua família costumam se manter informados? Vocês assistem jornal juntos? Vocês leem jornal? Vocês assistem TV? Como é que vocês costumam se manter informados sobre o que está acontecendo no mundo? Quando você lê uma notícia, você percebe que ela apresenta um título, né? É aquilo que me direciona a saber sobre o que será falado. Quando o título de uma notícia ele vem em destaque, é justamente para informar o leitor sobre o que vai ser apresentado. Então, vamos ler o título dessa notícia a seguir e responder. Você acha que vai se tratar de uma boa ou de uma má notícia? Diz assim: Brasil vai ganhar Museu da Natureza dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara. Você acha que está vindo coisa boa ou coisa ruim por aí? Que notícia é essa que está vindo? Vamos acompanhar a leitura. Patrimônio da Humanidade desde 1991, o local vai abrigar o Museu da Natureza. Olha que bonito, né? Então, o Parque Nacional da Serra da Capivara fica no Piauí, ganhou elementos para se tornar ainda mais imponente. Contudo, para ser um dos museus mais interessantes do Brasil, pense na localização, o espaço traça uma linha de tempo da vida. As atrações são divididas por etapas, passando pelo início da matéria, o sistema solar e a formação das placas tectônicas. Por fim, os visitantes poderão entender um pouco mais sobre o período de domínio dos dinossauros e, claro, os impactos causados pelo homem na Terra. Destaque para as consequências climáticas. O Museu da Natureza foi projetado em formato de caracol e conta com um sistema de instalações elétricas, hidráulicas e ar-condicionado. Tudo sustentável. O projeto desenhado pelo Escritório de Arquitetura Adel Agnès Arquitetos Associados pretende reutilizar a água da chuva que fica armazenada em um tanque de retenção. A inauguração está prevista para 18 de dezembro. Então, o Parque Nacional da Serra da Capivara ele foi criado em 1979 e desde então ele trabalha para a preservação de um dos mais importantes patrimônios arqueológicos do Brasil. Lá onde é localizado o parque, existem pinturas rupestres feitas pelo homem há mais de 50 mil anos.
Assim como o Museu da Natureza, o Parque Nacional foi viabilizado pela determinação da arqueóloga Nied Guidon, atualmente no comando da Fundação Museu do Homem Americano, instituição responsável pelo manejo do parque. Então, olha que legal. A gente acabou de ter notícia sobre esse parque, sobre esse museu instalado no parque. Mas vocês conseguem visualizar tudo isso? Bem, a gente vai visualizar por meio de uma notícia. Então, a gente vai acompanhar agora a notícia sobre este museu. Vamos lá. O Parque Nacional Serra da Capivara ganhou mais um complexo, o Museu da Natureza. Agora, você vai poder conhecer toda a história da região, além da história do universo, com a ajuda da realidade virtual. Basta um pouco de chuva para o verde tomar conta do sertão. No meio da Caatinga, um prédio em espiral nos convida a uma viagem. A história do universo, a evolução do clima, fauna e flora exibidos com o que há de mais moderno e tecnológico. Realmente impressionante, né? A gente está no primeiro mundo. A gente está aqui no museu equiparável aos melhores do mundo e é emocionante. Surpreso ficou também quem cresceu por aqui. Eu nunca pensava que nós ia ver uma boniteza dessa aqui, nessas matas aqui. Que aqui nós só conhecíamos essas matas de serras, só via macaco, lapiche, cobras. Nós nunca ia ver uma boniteza que hoje estamos vendo aqui. O Museu da Natureza é a mais nova atração do Parque Nacional da Serra da Capivara, conhecido por ter a maior quantidade de sítios arqueológicos do Brasil. O prédio está na zona rural do município de Coronel José Dias, a 500 quilômetros de Teresina. Um sonho idealizado pela arqueóloga Nied Guidon. Tudo que foi feito nesses últimos 40 anos de pesquisa está tudo mostrado ao público, a parte humana no Museu do Homem e a parte referente à natureza aqui, que mostra como a região evoluiu desde que era mar até a situação atual. O que acontece é que as pesquisas continuam e permitirão descobrir coisas novas. Aí então os museus terão que ser atualizados, né? No centro do museu, uma réplica de um esqueleto de uma preguiça gigante de 6 metros de altura que viveu aqui há 10 mil anos. Ao longo de 12 salas, as pessoas conhecem toda a evolução climática que essa região sofreu. O Piauí, quem diria, já teve um frio congelante. Foi em uma das eras do gelo. Cada vez que o clima muda, muda tudo em volta. E algumas espécies desaparecem, outras surgem. E a paisagem muda e a realidade e a condição muda. Isso é muito interessante para você entender tudo o que aconteceu e entender a história desse lugar. Mas quando chega no final, você se dá conta que nós estamos vivendo agora uma grande mudança climática e que a gente não sabe que espécies vão surgir e que espécies vão desaparecer. E nós somos uma que pode estar em risco. Enquanto nessa sala encontramos as famosas pinturas rupestres do Parque Nacional retroprojetadas na parede, nessa outra nos deparamos com esta cena. Pessoas fazendo um voo de asa delta de uma forma virtual. A utilização do óculos 3D permite que o visitante conheça a topografia do parque de uma forma em um ângulo único. O projeto é da Fundan, a Fundação Museu do Homem Americano. O museu foi financiado pelo BNDES. A expectativa é receber mais de 20 mil visitantes por ano. Não é só ter uma importância, né, regional ou para o estado do Piauí, mas ele é de importância para o país, que conhecer sua história através do museu, para a formação de jovens pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento, é fundamental. A gente acaba de ganhar um grande presente para esse país. Um país que vive por grandes crises, por grandes transformações e mesmo a um tamanho de situação tão difícil, a gente consegue ter no meio de uma cidade pequena, no interior do Piauí, algo que é digno de você conhecer como os melhores museus do mundo. É um patrimônio do mundo e o mundo cada vez mais vai descobrir, cada vez mais piauienses, cada vez mais nordestinos, cada vez mais brasileiros, cada vez mais pessoas de todos os continentes visitando essa natureza. Bem, que legal, hein? Agora que a gente viu essa notícia, a gente conseguiu visualizar tudo isso, que a gente conseguiu ler, a gente vai para um jogo rápido.
A principal intenção de uma notícia é informar o leitor sobre fatos de interesse ao público. Então, de acordo com o título que você leu anteriormente, o fato noticiado, ele já havia acontecido ou ele ainda iria acontecer? E aí? Letra B. Que informação o subtítulo da notícia traz sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara? Olha lá, subtítulo é aquele que vem embaixo do título, né? O que ele diz? Letra C. O que você acha de fato de um país ganhar um museu? Explique sua resposta. O que você acha sobre o Brasil ganhar um museu? Algo tão grandioso que traz para a gente a valorização do que a gente tem aqui. O que você tem a dizer sobre isso? Bem, então, depois da gente fazer esse jogo rápido, para a gente ter uma noção do que a gente está estudando, a gente vai perceber que uma notícia pode ser veiculada principalmente em jornais e em revistas, tanto no meio impresso quanto no meio digital. Então, o público de uma notícia, ou seja, aquele que vai ler, vai sempre depender do assunto noticiado. De repente, a minha avó e a notícia é sobre um TikTok, ela nem sabe o que é. Então, aí a gente tem que sempre pensar no público, né? Aquele que vai ler essa notícia. Esse assunto, ele pode ser restrito, né? Como um tema mais específico, pelo qual somente um grupo de leitores vai se interessar. Se fosse algo relacionado à área de exatas, né? Álgebra. Só quem se interessa por isso, ou quem entende, iria ler. Eu não conseguiria. E aí a gente vai ter, então, este processo, né, de saber determinar o público. Ou o público pode ser variado. De repente, os temas da notícia são a vacina do Covid. E olha lá, estamos todos no meio da pandemia. O público ele vai ser diverso, das crianças até os idosos vão assistir. Então, nesse caso, a gente tem um desafio. Você vai ler a referência do texto "O Brasil vai ganhar um Museu da Natureza dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara" e vai me responder. Em que suporte a notícia que você leu foi publicada? Lembra que é na referência que a gente consegue identificar onde houve essa publicação. Será que ela foi numa revista? Será que ela foi num jornal? Será que ela foi num site? Veja lá, esse é o seu desafio. Mas, de um modo geral, uma notícia deve se responder a 6 perguntas. Então, vamos anotar essas perguntinhas. O que? Quando? Onde? Como, quem e por quê. Essas são as perguntas que a gente tem que se fazer ao ler uma notícia. Por quê? Essas informações costumam aparecer no primeiro parágrafo do texto, porque apresenta um resumo da notícia. Esse parágrafo ele é chamado de slide. Tudo bem? Então, a gente vai retomar ao texto e a gente vai identificar essas perguntinhas. O que foi noticiado? Quando o fato noticiado aconteceu? Onde ocorreu o fato noticiado? Como ocorreu o fato noticiado? Quem está envolvido? E por que o fato noticiado aconteceu? Então, essas perguntas precisam ser respondidas, já que elas são perguntas essenciais para a interpretação de uma notícia. E você também vai me responder se é igual ou diferente a data de publicação da notícia e a data que, de fato, o noticiado aconteceria. São a mesma? Ou seja, quando aquilo aconteceu e quando ela foi publicada, tem relação? É igual ou diferente? A data da publicação é uma, né? E ela fica disponível na nossa referência, mas a data de acontecimento ela é outra. A gente precisa identificá-las. Você viu que uma notícia, então, ela vai costumar responder essas 6 perguntas. Então, ela tem essa função de apresentar um resumo de fato apresentado. Além do título e do subtítulo, ela tem um slide, que é o nosso primeiro parágrafo. As notícias podem também apresentar os entretítulos e os intertítulos. O que são entretítulos e intertítulos? Eles são palavras ou expressões curtas que aparecem entre 2 parágrafos para organizar a leitura da notícia. Fotos de acontecimentos também podem aparecer
nas notícias. Essas fotos podem ser acompanhadas de comentários breves, chamados de legenda. É como aquela foto que a gente posta e coloca uma legenda. É um comentário bem breve para dizer sobre o que tem ali naquela imagem. E a gente chega na nossa hora da leitura. Bem, na hora da leitura, a gente vai ter uma outra notícia para interpretar. O ano de 2018 não trouxe apenas boas notícias ao público interessado em museus. No dia 2 de setembro, um incêndio de grande proporção atingiu o Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro. Então a gente vai ler o texto a seguir. Esse acontecimento foi terrível. O Museu Nacional recebe doação de quase 190 mil euros do governo alemão. A quantia, equivalente a cerca de 808 mil reais, será utilizada na recuperação do acervo resgatado dos escombros. O Museu Nacional, que foi totalmente destruído por um incêndio no dia 2 de setembro do Rio de Janeiro, recebeu na última segunda, dia 10, uma doação no valor de 180.800 euros do governo alemão. Esse trabalho de recuperação acontece da seguinte forma. Embora o incêndio tenha destruído grande parte do Museu Nacional, as equipes de buscas estão felizes com os itens já recuperados. Até o momento, cerca de 1.500 itens, entre peças de coleções, equipamentos, objetos pessoais, fragmentos arquitetônicos e alguns objetos ainda não identificados. Bem, essa notícia ela não está na íntegra, ela tem apenas um trecho para que a gente consiga fazer a interpretação. Mas eu aconselho vocês a pesquisarem um pouco mais sobre o Museu Nacional e sobre o que houve, nesse incêndio. Bem, você vai completar a seguir esse quadro com essas informações obtidas. O que, O que está sendo noticiado? Onde, isso aconteceu? Quando? Qual data? Quem? Quem fez isso que está sendo noticiado? Como, Como foi o meio de ajuda? E o porquê? Por que ele recebeu essa ajuda, então? Essas são as perguntas que você precisa responder. Na segunda questão, o texto lido apresenta intertítulos. Então, olha lá, o que são esses intertítulos, É aquele destaque que está entre um parágrafo e outro para situar o que vai ser tratado. Então, ele apresenta um intertítulo. Se sim, qual é ele que está ali em destaque? E na terceira, após ler e analisar 2 textos apresentados, complete a frase a seguir com os nomes dos principais elementos que constituem a notícia. Lembrando que esses principais elementos são título, subtítulo, entretítulo, intertítulo, o slide, Então, vamos responder. Por exemplo, na letra A, o da notícia informa o leitor sobre o fato que será apresentado. O que informa sobre o fato que vai ser apresentado? O título. Então, ali, a gente vai tendo a noção do que será interpretado. Da mesma forma, você fará na letra B, C, D e E. E a gente chega, então, no nosso momento ortográfico, que é aquele momento em que a gente vai fazer uma revisão. Lá no 3º ano, a gente aprendeu que uma palavra ela pode ser classificada em oxítona, paroxítona e proparoxítona, certo? Então, agora a gente vai ler no quadro a seguir e vai distribuir essas palavras destacadas de acordo com a posição da sílaba tônica. Vamos lá. Nós temos a palavra atrações. Como é que eu grito essa palavra? Vocês lembram, Quando a gente fazia em sala? Eu falo atrações. Então, olha lá. A minha última sílaba é a tônica. Dessa forma, vai ser o quê? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Oxítona. Então, a gente vai fazer isso com todas as outras palavras. E aí, a gente tem algumas perguntas, Qual das 3 classificações apresenta o maior número de palavras? Isso você só consegue responder depois de fazer
a análise das palavras e encaixá-las nos seus quadros. Todas as palavras dessa classificação receberam acento gráfico? Nem todas, né? E aí, então, a gente vai entender sobre essa acentuação das palavras paroxítonas. Bem, você vai copiar do quadro anterior, ou seja, você vai ver no quadro e vai copiar aqui, duas palavras que são paroxítonas, que receberam acento gráfico, e você vai separar ela em sílaba. Que palavra ali que é paroxítona e teve acento gráfico? A gente tem, por exemplo, início, né? Vou dar uma dica. Início. Bem, como é que separa em sílaba? Início. Separamos. Agora a gente vai observar essas palavras que estão aqui, ó. Patrimônio, domínio, consequência, fósseis, espécie, experiência, escritório, água e notícia. Você então vai separar para mim essas palavras em sílabas e vai identificar o que elas têm em comum. O que elas têm em comum quando vocês observam essas separações? Bem, com base na questão anterior, né, o que a gente percebe? Que são acentuadas graficamente as palavras que são paroxítonas terminadas em que? Todas elas terminaram, quando a gente observa, em ditongos, né? Então, a gente tem ditongo seguido do S. Professora, não entendi. Olha lá a palavra. Etapas. Olha lá a palavra passando. Olha lá a palavra início. A gente tem ditongos, né? E em seguida a gente tem o S. Se tiver ditongo e S, então a gente vai ter acentuação. Vamos aqui no nosso jogo rápido. Leia as seguintes frases. Para completar o passeio inesquecível, foi montada uma exposição. Tudo sustentável. Agora copie desse trecho a palavra paroxítona acentuada e identifique o que elas têm em comum. A gente tem duas palavras, né? A gente tem inesquecível, acentuada, e a gente tem sustentável, né? Acentuada também. O que elas têm em comum? Segunda questão. Leia as palavras do quadro a seguir e contorne apenas as que são paroxítonas. Vamos ver as que são paroxítonas, você vai contornar. E depois você vai escrever o que essas palavras têm em comum. Bem, quando a gente observa o que elas têm em comum, a gente percebe que elas são acentuadas. Então, a gente relê essas perguntas e a gente chega à conclusão de que as palavras acentuadas graficalmente são palavras paroxítonas terminadas em L, N, X e R. Com relação à segunda regra, então é essencial que a gente esteja muito atento às palavras paroxítonas, né? Terminadas em "em", que são acentuadas quando estão no singular, mas não são acentuadas quando estão no plural, como, por exemplo, hífen e hífens. Professora, muito confuso. Vamos lá. Lembrem que quando a gente fala dessa situação aqui no quarto ano, a gente está dando um início para a gente entender a base só. Não é para a gente estudar isso mais a fundo, porque ainda precisa de outros estudos que nos levarão a entender esse processo da acentuação. Tudo bem? Então, a gente, por enquanto, fica aqui. E não passa disso até a gente ter base para avançar. E aí, a gente tem um outro joguinho rápido, que são as palavras que terminam em e ens. Você vai separar elas em dois grupos, as que são oxítonas e as que são paroxítonas. Simples, né? Vamos lá ver como é que eu grito, por exemplo, viagem. Eu grito viagem, então ela vai ser paroxítona. E assim eu vou fazer com as demais.
Agora, você vai identificar a diferença das seguintes palavras no que diz respeito à acentuação gráfica. Então, olha lá. Eu tenho hífen, hífens, pólen, pólens, abdômen, abdômens. O que a gente observa, né? A gente acabou de ler que essas palavras paroxítonas terminadas em são acentuadas quando elas estão no singular, mas quando elas estão no plural, elas não são acentuadas. Tudo bem? Então, a gente fica por aqui na questão da acentuação. E para encerrar, a gente vem para os nossos adjetivos de gênero e número. O que são adjetivos? São características. Observem o trecho. Lá existem pinturas rupestres feitas pelo homem há mais de 50 mil anos. Quando eu falo em pinturas rupestres feitas, a gente pode perceber que como ficariam os adjetivos rupestres e feitas se o substantivo pinturas fosse substituído por desenhos? O que eu escreveria? Os desenhos rupestres feitos pelo homem, né? Então, eu mudaria tudo. Lembra da nossa concordância, nós precisamos concordar tudo. Agora, como ficariam esses mesmos adjetivos se o substantivo pinturas estivesse no singular? Como é que ficaria? Pintura rupestre feita pelo homem. E aí a gente pode concluir que o adjetivo ele vai concordar em gênero e número, como a gente viu, né, na nossa revisão. E quanto à variação de gênero, o adjetivo ele pode apresentar uma forma para o masculino e uma para o feminino, ou apresentar uma única forma que seja para os dois gêneros, como por exemplo rupestre, que é o mesmo para feminino e para o masculino. Quanto à variação do número, o adjetivo ele pode ser simples, né, formado por uma palavra, e varia em número singular e plural. Feitas, feita, singular, plural. Agora você vai reescrever, e a gente vai treinar nossa concordância, fazendo as substituições. Por exemplo, letra A, atrações divididas por etapas. Se eu mudar atrações por atrativos, ficaria atrativos divididos por etapas. E assim você vai fazer até a letra E. Bem, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje com o nosso conteúdo de adjetivo. Eu espero ter ajudado vocês. Bem, galera, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Também espero que vocês me respondam e respondam a atividade lá no plural, enviando sua resolução para a correção. Tudo bem? Qualquer dúvida estou à disposição, é só chamar. Seja no WhatsApp, seja na plataforma, seja no comentário do vídeo, tanto faz. O importante é não ficar com dúvida. Tudo bem? Então, essa foi nossa aula de hoje. Fico no aguardo. Logo, logo a gente se vê. Se cuidem, usem máscara e permaneçam em casa em isolamento social. Beijinhos!